Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Volta agora para o seu espírito. Vamos ter um momento de oração. Pai, em nome de Jesus, nós oramos invocando a manifestação do Senhor. Fale conosco, ministra em nossos corações. Traga uma palavra viva, revelada, cheia de poder. Edifica a tua igreja. Eu oro em nome do Senhor Jesus, chamando a existência, poder de Deus sendo revelado no coração dos meus irmãos, em nome de Jesus. E todos aqueles que creem, digam amém. Amém. Aleluia. O título da palavra é A Porta e o Portal. Nós estamos falando, e esse ano é o ano das portas abertas. Fala assim, este ano é o ano das portas abertas. Então eu creio que se você crê nessa palavra, tomar posse dessa palavra, você vai ver portas se abrindo em todas as áreas da sua vida. No casamento, na sua vida espiritual, na sua vida financeira, na sua saúde. Quantos aqui já desfrutaram de algo esse ano aqui? Quem já desfrutou de uma bênção esse ano? Faz só assim, quem já desfrutou. Zé Carlos está ali com a mão bem levantada. É, bênção mesmo, Zé Carlos? Aleluia. Senhora também? Muito. Nesse jejum já recebeu a vitória. No outro também, aleluia, é uma maravilha. Se alguém tem algum pedido aqui que ainda não realizou, entregue aqui para a nossa irmã querida, que ela vai orar por você, a oração dela tem poder. Aleluia. Amados, mas olha só, é promessa de Deus para nós. Está lá em Apocalipse capítulo 3, verso 8. Esse versículo você tem que grifar ele na sua Bíblia. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Isso que está falando para a igreja de Filadélfia, mas ela também é para nós hoje. Há uma porta aberta na qual ninguém pode fechar. E eu creio, amados, que essa porta aberta com certeza também é uma porta de salvação. É porta de bênçãos financeiras? Sim. É porta de bênção para o seu lar, para a sua família? Sim, tudo isso. Mas é porta de salvação. Porque se tem algo que Deus está fazendo no nosso meio é edificação da igreja e salvação do perdido. Amém? Porém, há alguns textos que falam de porta. E que de repente você pode interpretar de uma maneira errada. E eu quero colocar aqui, talvez você tenha lido já esse texto e questionado. Olha só, está lá em Lucas capítulo 13, verso 22. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, vós do outro lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. E ele vos responderá: não sei de onde sois. Então nós vemos aqui a palavra, usada pelo Senhor Jesus, falando que vai estar ali se esforçando, vai estar ali de uma certa maneira numa agonia. Então, com base nesse texto, você pegar apenas esse texto, porque a Bíblia, você tem que ler a Bíblia de maneira completa, amém? Então, você vai compreender aqui o que o Senhor está querendo falar. Se você pegar apenas esse texto, você vai falar assim: então, a conclusão é que poucos serão salvos. Porém, tem um outro texto, em Apocalipse, capítulo 7, verso 9, olha só o que diz. Aí você vai falar: mas está em contradição então a Bíblia? O apóstolo João, 7, 9. Depois dessas coisas, vi, e eis que grande multidão, que ninguém podia enumerar. Fala assim: grande multidão. Ninguém podia enumerar. Vou dar uma chance para vocês de novo. Fala assim: grande multidão. Ninguém podia enumerar. Obrigado. De todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Isso aqui foi o apóstolo João vindo
ele teve uma visão de todos aqueles que eram salvos. Então era uma multidão na qual ele não poderia enumerar. Então, mas aí você pode falar, pastor, mas então há contradição na Bíblia? Não, não há contradição. Você vai compreender aqui o que nós estamos falando. Olha só, o que aquela pessoa tinha em mente quando falou de salvação? Quando perguntou para Jesus a respeito de salvação. E Jesus falou a respeito que a porta é estreita. Primeiramente, guarda isso, nós precisamos entender que Jesus está falando para os judeus. Porque primeiramente Jesus veio para os judeus, não para os gentios. Tanto é que ele ficou ali em Israel. Segundo aspecto, ele ainda não tinha morrido no Calvário. Ele não havia morrido ainda para trazer perdão dos pecados sobre todos nós. Em Lucas 13, esse ser salvo de Lucas 13, no qual nós falamos aqui no primeiro texto, não significa ser regenerado, cheio do Espírito, ou ter todos os seus pecados perdoados, porque o Senhor não havia morrido ainda. Então naquele momento, quando o Senhor fala ali a respeito de ser salvo, significa ser salvo do farisaísmo, de uma vida pecaminosa, da destruição por meio, de se tornar um discípulo do Senhor Jesus. Então ele está falando desse aspecto, não do aspecto de salvação, até mesmo porque ele não havia morrido ainda. Porque quando Jesus morreu lá na cruz do Calvário, ele trouxe o quê? O perdão para todos nós, amém? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós somos salvos como? Projeta aí para nós Romanos capítulo 10, verso 9. Porque alguns vão falar, não pastor, a porta é estreita, são poucos que serão salvos, e tem que se esforçar, e você tem que praticar alguma obra. Não, olha o que diz Romanos: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Há dúvida nisso? Não. Então aquele salvo ali, era ser salvo do farisaísmo, era ser salvo daquela vida hipócrita que eles viviam. Mas olha só, sigamos adiante. Então, precisamos então agonizar agora para ser salvo? Não, jamais, fala assim, jamais. Nós temos que crer com o nosso coração e confessarmos com a nossa boca. Aleluia. Olha só, lá no verso 25, o Senhor diz, quando o dono da casa se tiver levantado e fechar a porta, aqui ele menciona a porta, olha só, a palavra porta aqui mencionada no verso 24, no grego é pulê, fala assim, pulê, então porta, já no verso 25, a mesma porta significa turá. Então, quando nós lemos aqui no português, é porta, tanto no verso 24 quanto no verso 25, amém? Está aqui, só lembrando vocês, respondeu-lhe no verso 24, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois não vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. No verso 25, quando o dono da casa tiver levantado e fechado a porta. Então no verso 24, no grego, tem um significado, e no verso 25, tem outro significado, e é isso que você vai compreender agora, no decorrer da palavra, amém? No hebraico também, existe isso. Olha aí, só um parênteses, você sabe por que a Bíblia foi escrita no grego? Porque é uma das línguas mais ricas que nós temos na terra. O Antigo Testamento foi escrito no hebraico e no aramaico, e o hebraico foi a língua na qual Deus deu para o homem. Mas no hebraico também, amados, a palavra porta tem dois tipos de porta. A palavra porta é sha'ar, que significa portal. She'er, que significa portal. E a outra é petat, que significa porta. Então você vai ver no decorrer aqui, que eu vou compartilhar com vocês, em alguns momentos quando fala porta, fala de portal. Umbrais, amém? Umbrais. Portal de uma porta, não tem? Quando você vai colocar uma porta, não tem ali o portal? Só que aqui, quando fala na nossa Bíblia, no português, apenas fala porta. Mas em alguns textos é portal e outros é porta. Amém? Olha só. Então os judeus, olha só o que diz aqui em Mateus capítulo 7, verso 13 e 14. Entrai pela porta,
E aqui é portal. Então vamos trocar essa palavra. Entrai pelo portal estreito. Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, apertada, ou o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam nela. A palavra porta aqui é portal. Né? O que é o portal estreito? Para compreendermos, temos que recorrer ao Velho Testamento, no texto que está lá. Olha só, em Deuteronômio capítulo 16, verso 18, na revista e corrigida. Diz assim: juízes e oficiais, porás em todas as tuas portas. Isso aqui é portal. Então, no portal, no Velho Testamento, fala que coloca ali os juízes e os oficiais. Para qual propósito? Para trazer juízo. Fala assim: portal é lugar de juízo. Então, juízes oficiais porás em todas as tuas portas, todos os seus portais, que o Senhor teu Deus te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com juízo de justiça. Então, o portal é um lugar onde ficavam os anciãos e os juízes. E era para lá, vocês estão lembrados, quando Boaz foi resgatar Ruth, e ele foi para o portal da cidade, vocês estão lembrados? Tanto é que ele era o parente resgatador, e ele foi lá diante dos anciãos para resgatar Ruth. Está lembrado de Ruth? Né? Nora de Noemi. Então ele foi lá porque tinha um outro parente que tinha direito, e ele foi lá para o portal, porque era onde que os anciãos ficavam, era como se fosse a praça cívica, a praça dos poderes, que lá que resolviam as questões. Então, sempre quando menciona portal no Velho Testamento, está falando de juízo. Mas olha só, outro texto, 17, Deuteronômio capítulo 17, verso 2. Quando no meio de ti, em alguma das tuas cidades, que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo a sua aliança, que vá e sirva a outros deuses e os adore, ou ao sol, à lua, ou a outro exército do céu, que não ordeneis, que seja denunciado e ouvires. Então indagarás bem, e eis que sendo verdade e certo que se fez tal abominação em Israel, então levarás o homem ou a mulher que fez esse malefício às tuas portas. Pega esse porta e coloca portal. A pessoa fez algo de errado perante a lei, pegava-se ela e levava ao portal, e ali a apedrejarás até que morram. Então, ou seja, portal aponta para juízo. Agora, o que significa porta? Olha só, em verdade, está lá em João 10, 1. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Fala assim: porta é lugar de salvação, portal é lugar de juízo. Aleluia. Olha só, João 10, 7, diz assim: Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Amados, deixa eu pegar aqui algo. Os judeus tinham que vir ao portal para encontrar a porta. Eles tinham que ir à lei. Deixa eu falar algo para vocês. A lei era algo profético. O judeu olhava no Velho Testamento, ele tinha que olhar para a lei, entendendo o seguinte: que no dia que alguém cumprisse todo o portal, toda a lei, ele seria a porta de entrada para a salvação, ele seria o Messias. Vocês estão me entendendo? Na velha aliança, tudo era tratado lá no portal. Tanto é, né, que sempre quando tinha uma demanda, eles tinham que ir lá. Então, olha só, os judeus tinham que vir ao portal para encontrar a porta, que é o Senhor Jesus. No entanto, eles ficaram com o portal, com a lei, e rejeitaram a porta. Um dia, a porta será fechada. Isso significa que o dia da salvação vai acabar.
que é o que diz aquele texto lá em Lucas capítulo, no verso 25, que ele fala que o Senhor vai lá e fechará a porta, porque nós estamos no tempo da graça, sim ou não? Sim. Mas um dia ele voltará, sim ou não? Sim. E quando ele voltar, né, e começar ali a estabelecer o reino milenar, vai encerrar. Então até lá nós temos a oportunidade de crermos e sermos salvos. Alguns serão arrebatados, né, antes, amém? Outros serão salvos no meio da grande tribulação. Mas chegará um dia que ele vai encerrar isso. Haverá o grande trono branco. E não haverá mais chance. Mas vem aqui comigo. Aliás, vocês viram o noticiário? Que o Irã, pela primeira vez, o Irã lançou mísseis lá em Jerusalém. Quantos viram essa notícia? Deixa eu falar algo para vocês. Nós estamos vivendo e vendo dias proféticos. Um dos mísseis que estavam caindo ali próximo do domo da rocha, do Monte Santo, que é onde tem que ser construído o templo. Vai que cai um míssil ali e destrói aquela mesquita, aquele santuário. A partir dali, já está apto a construir o templo. Deixa eu falar algo para vocês, estejam atentos. Olhe para a figueira, olhe para Israel, porque lá é algo profético, tudo está acontecendo. Se Israel resolver atacar o Irã, aí, meu querido, você pode ficar mais apercebido ainda, porque o arrebatamento vai estar às portas. Deixa eu falar algo para vocês, um parênteses aqui. Israel desapareceu no ano 70, deixou de se existir o Estado de Israel. O templo foi destruído por meio de uma invasão. E aí foi completamente, né, o exército romano ali cercou e invadiu e destruiu. Não existia o país de Israel durante 1900 anos. Porém, o povo judeu permaneceu com a língua porque tinha um livro, a Bíblia, o Velho Testamento. E aí um arranjo por conta de uma guerra, guerras e rumores de guerra, estejam atentos. Mas por causa de uma guerra, da Segunda Guerra Mundial, decidiu-se criar o Estado de Israel. E porque criou o Estado de Israel em 1947 ou 63, se tornou ali um estado, um país, e aí voltaram a morar em Israel, e ali estabeleceram a língua e uma nação. E a palavra de Deus diz que o Senhor irá voltar, né, na medida em que a figueira iria florescer. Figueira aponta para o Estado de Israel. O Estado de Israel está, né, foi criado aos nossos olhos, 1943. Só que tem uma pequena parte lá que ainda é pisada por gentios, pelos muçulmanos, que é aonde que tem que ser construído o templo. Mas uma guerra acontecendo, ele está com a bomba, destrói lá, acabou. Israel toma conta daquele lugar. E aí? Aí não vai faltar mais nada. Fala assim: Senhor, mantenha meu coração aquecido, apercebido. Eu quero multiplicar o talento, e eu quero ser cheio do Espírito, ter azeite na botija. Amém? Nós precisamos disso para ser arrebatados. Fecha parênteses. Mas sigamos adiante, não tenha medo. Você que creu no Senhor Jesus, você é salvo, amém? O que é o portal? Perdão, voltamos para cá. João 10, verso 1. Então Jesus diz que eu sou a porta das ovelhas. Então quando ele diz ali que ele é a porta das ovelhas, ele está falando que ele é a salvação. Olha só, está lá em João capítulo 10, verso 8 e 9. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Aqui está falando dos fariseus. É o diabo também, mas está falando dos fariseus. Mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta. E aqui é porta mesmo, eu sou a porta, não é portal não, porta.
no grego. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Amém? Aqui não há esforço nenhum quando nós lemos isso. A salvação não é por esforço, não é por obras, é pela fé, pela graça mediante a fé, sois salvos. Amém? Agora só que com certeza, os fariseus ali colocavam inúmeras coisas para serem salvos. Sim ou não? Que tinha que praticar inúmeras coisas, tanto é que eles o tempo inteiro estavam ali condenando as pessoas, condenando Jesus, sendo ele perfeito. A lei é um portal no qual apenas uma porta se encaixa, e a porta é Jesus. Ninguém vai se esforçar ao ponto de se tornar a porta, porque a porta somente é Jesus, ele é o homem perfeito. Mas os fariseus queriam colocar, eles se colocavam como se preenchesse o portal, mas estava cheio de buraco vazio. Vocês estão me entendendo? Olha só, então, o portal é a lei, e a porta é a graça. A porta é o lugar de graça, de misericórdia e paz. A porta é o lugar de oferta pelo pecado. Olha só, vocês estão lembrados de Caim e Abel? A primeira menção de porta está lá em Caim e Abel. E olha só o que diz o texto. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? O que aconteceu? Abel ofereceu um novilho, sacrifício, sangue foi derramado, Deus se alegrou. Caim ofereceu da sua lavoura, não foi as primícias e não envolvia o que? Sangue, porque o que agrada a Deus é o sangue de Jesus foi derramado. E aí ele ofertou ali, só que Caim ficou com raiva de Abel, e olha só Deus vindo falar com Caim. Caim estava cheio de pecado no coração, ele queria matar o irmão dele, e mesmo assim Deus falou. E alguns homens de Deus falam que Deus não fala quando o homem está em pecado. Deus fala, ele fala assim: sai do pecado e vem para mim. Quando Adão pecou, Deus falou com Adão, fala: Adão, onde você está? Sai daí e vem para cá. Deus fala também com aquele que está em pecado, porque o nosso Deus é gracioso, fala assim: graças a Deus. Então lhe disse o Senhor, Gênesis 4:6, por que andas irado? Por que descaiu-lhe o teu semblante? Se procedes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procedes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Agora vamos lá, deixa aí, essa palavra aqui, eis que o pecado jaz à porta, quando fala-se pecado, no hebraico, ele também tem, é a mesma palavra, porém, ou é pecado ou é oferta pelo pecado, só que dão sentidos diferentes. Então aqui troca o pecado e coloca, eis que a oferta pelo pecado jaz às portas. O que ele estava falando ali, Deus? Falou com Caim: Caim, arrepende, eu já coloquei ali um cordeiro na porta para você sacrificar ele e resolver o pecado. Mas ele resistiu. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. E aonde é que estava esse cordeiro à porta? Está lembrado que quando Adão pecou, não tinha um cordeiro lá? Não fala qual animal, mas nós cremos que era um cordeiro. Tinha ou não tinha? Deus já tinha trazido provisão para Adão, sim ou não? Vamos lá, sim ou não, irmãos? Sim. Adão pecou, colocou folha de figueira, não cobriu. Deus falou assim: é necessário morrer um animal. Morreu o seu animal e ele cobriu ele com vestimentas de couro, e o sangue foi derramado. Adão pecou, mas já havia o que? Provisão para o pecado. Deixa eu falar uma coisa para você. A mesma coisa aconteceu aqui. Caim pecou porque estava querendo matar, e Deus falou assim: há provisão para o pecado que está dentro de você. Aonde que estava a provisão? Na porta. A provisão para o pecado está na porta. A provisão para o seu pecado e para o meu pecado está na porta. Jesus é a porta. A provisão para o seu pecado e para o meu pecado está na porta. Cristo é a porta. Por Ele nós entramos. Ele é a salvação. Fala assim: graças a Deus. Aleluia. A oferta pelo pecado estava na porta ali. Agora, olha só. A Bíblia, irmãos, é perfeita. Vou te falar algo, nós não sabemos quase que nada dela.
O homem que mais conhece de Bíblia não conhece quase que nada. Quando os nossos olhos forem completamente desvendados, você vai compreender coisas maravilhosas. Só que durante o milênio, você sabe quem é, e durante a grande tribulação, você sabe quem é que vai pregar? Os judeus. Porque o judeu, quando ele entender que Cristo, quando ele vê Cristo na mensagem, ele vai pregar, né, os oráculos de Deus. Deus confiou a eles para serem os oráculos de Deus. Porque aqui tem um bocado de coisas e costumes judaicos. E eles irão conseguir enxergar Cristo como nunca antes. E mesmo assim, nós ainda não sabemos quase nada. Porque a Bíblia é o Senhor. E o Senhor, Ele é insondável. As riquezas que Ele tem para nós, amém? Aqui o Senhor está mostrando algo pequeno. Mas eu preciso falar para vocês. Você sabia que quando você entrava num tabernáculo, depois você pega lá, você vai ver que tinha uma porta no tabernáculo. A porta de entrada. Sabe onde que ficava o altar de sacrifício? Que era feito de bronze, que aponta para o juízo? De frente à porta. Havia o quê? A provisão para o pecado no altar. Havia ali sacrifício, trazendo salvação para Israel. Fala assim, graças a Deus. Está lá em Êxodo 40, 29. Pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo, da tenda da congregação. E ofereceu sobre ele o holocausto e a oferta de cereais, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Então, o altar do holocausto estava à porta do tabernáculo. Havia juízo, porém havia salvação. Fala assim, graças a Deus. É bem católico, né? O graças a Deus, não é isso? Palavra da salvação. A lei é o portal, mas Jesus é aquele que preenche perfeitamente o portal. Está lembrado lá em Êxodo? Pode trazer aqui o tecladista, por favor? Deus vira para Moisés e fala o quê? Pega o sangue e passa onde? Nos umbrais. O que é umbral? Portal. Ele falou para passar o sangue na porta? Fala assim. Faz assim. Não. Por que Deus foi específico? Porque o umbral apontava para o juízo. E o juízo tem que ter sangue. Não é lindo? E você sabe com qual material que ele fala para pegar? Com isopo. Isopo era uma plantinha que ficava ali nos muros. Bem pequenininha. A menor delas. Pega ela, com uma buchinha, molha no sangue do cordeiro que foi imolado, passa como um pincel nos umbrais. Para o portal que é juízo, a lei é perfeita, é eterna e não passa. Nós é que morremos para ela. E nós somos incluídos em Cristo, no batismo. Ele é a porta perfeita. E aí o anjo da morte passou, mas não trouxe juízo, sabe por quê? Porque ele falou, olha, entra, passa o sangue, entra para dentro e fecha a porta. A porta é Cristo, é a salvação. Você já entrou, a porta foi fechada. A morte não te alcança mais. Você não morre mais. Você, o que creu no Senhor, você agora é um ser imortal. O seu corpo padece, mas na hora que o seu corpo padecer, vai vir um anjo de Deus te buscar. E aí você receberá um novo corpo futuramente. Oh, irmãos, não é lindo demais isso? Por que passou só no portal? Porque havia juízo. Mas a porta entrava para dentro e falou, entra para dentro da sua casa, você e a tua família. Por isso que eu creio, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Come do cordeiro. Come do cordeiro. E fica em paz. Só que vem aqui comigo. Tem gente, com certeza haviam famílias ali, que ouviu a direção de Moisés e Arão, passou para dentro, passou nos umbrais, matou o cordeiro, mas comeu o cordeiro da Páscoa, mas estava lá com medo, ansioso. Mas será que esse anjo não vai entrar aqui, porque eu briguei com a minha esposa, eu tenho falhas? Mas será que porque eu não dei o cano no outro, não paguei o que eu tinha que pagar, esse anjo da morte não vai passar? Eu estou cheio de falhas. Meu vizinho não, ele é gente boa, mas eu não, eu tenho falhas. Sabe que não teve gente que passou a noite inteira acordado?
e botando medo dos filhos e na esposa. E todo mundo lá dentro da casa apavorado, escutando o vizinho egípcio gritando, porque o filho dele, o primogênito, morreu. Ai, meu filho! E ele lá apavorado, lá dentro, ai, meu Deus, o anjo está passando, outra família gritando, a outra egípcia ali gritando, e agora? Angustiado. Mas aqueles que creram, passaram o esopo no sangue, mataram o cordeiro, comeram o cordeiro em paz. Comeram e dormiram em paz. E acordou no outro dia com a salvação garantida. Deixa eu te falar, vem cá. Essa é a nossa vida. Por que andais ansioso? Não andeis ansioso por coisa alguma. Passou, você já comeu, você já passou, e Deus fechou a porta. E quando Deus fecha a porta, ninguém abre, nem demônios, nem homens. Você passou para dentro, coma do cordeiro e descansa, porque Deus dá aos seus amados enquanto dorme. Deus dá aos seus amados enquanto dorme. Come do cordeiro. Hoje é dia de ceia. Você vai comer do cordeiro. O sangue foi derramado. Há provisão para você. Nós precisamos de andar nessa fé. E dentro dessa casa há provisão. Meu Deus do céu. Havia uma casa na qual Deus mandou fazer aqui na terra, que era o tabernáculo, que era o templo. Quando você entrava lá, depois de ter tido o sacrifício no tabernáculo, você tira o sacrifício dos animais, depois você tinha a bacia que lavava ali, o sacerdote entrava, havia o candelabro, que é luz, que é revelação. Você que é salvo, a revelação está disponível para você, a luz que ilumina todas as coisas, ilumina as trevas que está sobre a sua vida em algum lugar, porque onde há trevas, há luz disponível para você. Mas tinha também do lado direito a mesa dos pães, há alimento, há provisão, você pode ser saciado. À sua frente havia ali o altar aonde subia o incenso, você vai orar e vai subir. Mas também dentro dessa casa havia ali a presença de Deus, a arca da aliança onde Deus falava. Você é essa arca e Deus vai falar no seu coração. Fala assim, glória a Deus. Então, amados, e aqui eu vou falar para vocês rapidamente. Jesus, Deus apareceu para Abraão e apareceu para Ló. Deus apareceu para Abraão na porta, acredita em mim. E para Ló apareceu no portal. Deus foi encontrar com Abraão, ele estava na porta. Gênesis 18:1, apareceu o Senhor a Abraão nos cavalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, à porta, Petat, no hebraico. No maior calor do dia, Deus vai e encontra com Abraão na porta. Os vencedores é assim. Mas para o crente derrotado, aonde que o crente derrotado está? Sabe onde que Ló estava quando Deus foi encontrar com ele? No portal. Gênesis 19:1. Com Abraão de dia, com Ló de noite. Ao anoitecer vieram dois anjos a Sodoma, a cuja Ló assentado. Um estava sentado na lei, o outro na salvação, na porta que traz salvação. Deus teve prazer em estar com Abraão, mas com Ló os anjos não quiseram nem entrar na casa dele. Mas eu te digo mais. No verso 4, os homens da cidade vieram até a casa de Ló para os atacar, mas os anjos pegaram Ló e fecharam a porta. O povo veio para abusar dos anjos, mas aí os anjos pegaram, passaram Ló para dentro e fechou a porta. Mesmo ele sendo derrotado, havia salvação para ele. Essa é a graça de Deus, é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Mostra dois tipos de crente. Essa é a bondade. Enquanto Ló estava no portal da cidade, não havia proteção, mas agora ele entrou pela porta e a porta o protegeu. Fala assim, graças a Deus.
Amados, outro exemplo aqui, a equipe de louvor pode subir. O jovem rico. Vocês estão lembrados do jovem rico? Que chegou para Jesus e falou: olha, Jesus, eu cumpro todos os mandamentos da lei. Eu sou perfeito. Eu sou a porta que vai entrar nesse portal. Eu sou perfeito. Mas olha só, amados, Jesus virou para ele e falou assim: então você é perfeito? Ok. Ele estava querendo entrar pelo portal, se colocando como porta. Ninguém pode se salvar. Fala assim: ninguém pode se salvar. O jovem rico quis isso. Aí Jesus falou: então tá, então já que você é bom, venda tudo e me segue. Ele deu conta? Não. Ele ficou agoniado, angustiado, porque ele não era capaz de adquirir a salvação por meio da lei. Mas olha só, em contrapartida, no capítulo seguinte, apareceu quem? Zaqueu. Alguém que não se gabou de nenhum cumprimento da lei, se achava o pior de todos, se achava tão pecador que ele foi ver Jesus em cima de um sicômoro. Sabe quando você não é chamado para a festa, você fica de penetra vendo lá de cima, sobe lá na mangueira e fica vendo lá o churrasco, lá, Jesus passando ele lá desse jeito. Jesus vira para ele, Jesus foi de encontro com ele. Por isso que eu creio, não fostes vós que me escolheste, mas eu vos escolhi e vos designei. Você não escolheu Deus, Deus te escolheu. Deus vira para Zaqueu: Zaqueu, desce daí, eu vou comer na sua casa. Quantos aqui são escolhidos de Deus? Não há um bom sequer que busque a Deus. Deus te escolheu, Ele foi atrás de você, Ele te convenceu. Desceu, foi na casa de Zaqueu e entrou pela porta a salvação. Lá ele não falou nada, não cobrou nada. Ele ficou tão constrangido, falou assim: eu vou restituir todos aqueles que defraudei. E naquele dia o próprio Senhor disse: hoje tem salvação nessa casa. Ele entrou pela porta, que é Cristo. Oh, aleluia. Amados, preciso falar algo para vocês. Pare de tentar merecer. Fazer o que é bem e correto, faça para o seu bem. Mas entenda que o fazer não pode ser na força do braço, porque você não vai conseguir. Porque o próprio apóstolo Paulo fala: o que quero fazer eu não faço. Se Paulo fala isso, querido, então imagina nós. Fala: Deus, cumpre em mim o teu querer. Mas saiba que o mais importante não é o que você faz para Deus, o mais importante é o que Ele fez por você. Ele é a porta de salvação. Tudo é porque dele, na força dele e para ele. Não pode ser na sua força. Nada que você apresentar para Deus. Você sabia que lá no céu tem um trono, que é o trono tanto da justiça, portal, como o trono da graça, a porta. Você escolhe em qual. É o mesmo trono, mas a maneira como você se apresenta vai determinar o seu sucesso. Vocês estão me entendendo? Se você tentar chegar lá pela sua obra, você vai ser reprovado. A melhor obra, diz as escrituras, que é como trapo de imundícia, é absorvente interno de mulher. No dia de maior fluxo, é aquilo lá. É quando você fala: não, dei sopa, fiz isso, liderei célula, discipulei, orei às 5 da manhã. Você chegar diante de Deus apresentando isso, é essa obra. Porque essa obra, comparado com a de Cristo, não é nada. Fala assim: não é nada. Vocês concordam comigo, sim ou não? A gente apresentar a nossa obra, ela fede, porque ela é falha. Só tem algo que é perfeito. Cristo é a porta perfeita para o portal. Agora você chega diante de Deus com Cristo. Pai, eu peço aqui, porque eu sou filho, eu estou apresentando ao Senhor o sacrifício perfeito. Deus agrada, fala assim: isso mesmo, e eu te dou. Foram assim todos os que receberam um milagre da parte de Cristo. Chegaram sem merecer, creram na graça de Deus. Mas todos que chegaram se achando bom, nenhum
recebeu coisa alguma. Algum fariseu recebeu alguma coisa de Deus? Algum que se dizia bom e que cumpridor da lei recebeu alguma coisa? Todos que chegaram em Jesus achando, que estava chegando ali com seus atos, estava chegando pelo portal, todos foram reprovados, todos, inclusive aquele jovem rico que dizia que era muito bom, e bem provável que ele era muito bom, ele não era ruim não, ele era muito bom, mas ninguém é bom o bastante como Cristo, amém? Fica de pé, eu quero encerrar com vocês, nós vamos tomar a ceia e vamos fazer a oração. Quem está com a sua chave aí? Quem trouxe a chave? Quem trouxe a chave? Levanta a mão aí, quem trouxe a chave? Jesus poderoso. Olha, essa chave, ela em si não tem nada de poder. Vocês podem trocar a chave. A chave trouxe a chave também, Rodrigo? Marcos, trouxe aí a chave aqui para trocar? Não, nós vamos trazer no próximo culto. Quem preencheu lá, os 5, se não pegou, você pega a chave. Vamos fazer uma oração no final. Mas deixa eu falar algo para vocês. Pastor, estou passando por tantas lutas. Olha aqui para mim. Que eu mesmo é que fui para o vale. Eu é que errei. Eu é que fiz errado. Eu tomei decisões erradas. Tomei decisões erradas e fui para o buraco e levei minha família junto. Eu errei. Eu quero falar para você também. Olha só o que diz lá em Oséias 12:15. E lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor. Vale de Acor é onde Acã havia pegado despojos da guerra de Jericó, e Deus amaldiçoou aquele lugar, porque Acã pegou o que não era dele, era de Deus. Aquele lugar então foi chamado de Vale de Acor. Olha só, e o Vale de Acor por porta de esperança. E aqui é porta de esperança, Petrate. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade, como no dia em que subiu para a terra do Egito. A palavra que porta é Petate. A porta da esperança é a certeza plena de bênção sobre a sua vida. Preciso falar algo para você. Por mais que você tenha errado, creia que Deus também colocou uma porta no vale. Todos nós sabemos que é uma porta no alto da montanha, sim ou não? Lugares altos, lugares que você tem acesso a Deus. Mas no dia que você está mal, você fala, não, Deus não está comigo não, eu errei. Tem jeito para mim não, eu é que errei. Eu quero falar para você, mesmo no vale, há uma porta de esperança, na qual você pode entrar. A porta no vale, a porta no céu. Não há lugar que você possa fugir do amor de Deus. No mais profundo abismo, lá está. No mais alto lugar, lá está. No mais longínquo, está também. Basta crer na graça de Deus. O sangue foi passado nos umbrais, a justiça foi feita na cruz do Calvário. A cruz do Calvário. Bem provável, posso falar uma coisa para vocês? Isso aqui é revelação minha, pode pegar e rasgar. Eu creio, eu particularmente, você rasga, não é Bíblia. Eu creio que aquela cruz pode ter sido feita, sabe de quê? De um portal, de alguma casa que foi destruída. Pegaram o portal e fizeram uma cruz, na qual crucificaram Cristo. O sangue foi derramado. Basta crer na bondade de Deus. A bondade de Deus disponível para você. Pega aí a sua chave. Quem trouxe a sua chave? Se você não trouxe, pega a mão do seu cônjuge aí, da sua família, erga a sua mão. Eu quero orar por você. Se você participou desse jejum, pastor, não participei, não jejuei. A bondade de Deus disponível para você, crê somente. Pai, eu oro abençoando cada um dos meus irmãos. Eu quero declarar que o Senhor já nos deu a chave de Davi, na qual nós abrimos uma porta na qual ninguém pode fechar a porta que o Senhor abre. E quando o Senhor fecha, ninguém pode entrar. Oh Deus, eu creio que há bênçãos disponíveis para cada um de nós. O Senhor já preparou de antemão.
Oh, Espírito de Deus, eu creio, gera fé no coração dos meus irmãos, que o Senhor tem para eles salvação. Oh Deus, não só salvação, oh Deus, do inferno, salvação da ira de Deus, mas a salvação que é o sozo, que é a bênção completa, que é saúde para o corpo, que é paz para a alma, que é provisão para a sua casa, para a sua família, que é abundância, porque o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. Pai, eu abençoo cada um dos alvos. Comece a colocar agora os seus alvos. Coloque os alvos diante do Senhor. Abra a sua boca e comece a declarar as bênçãos sobre tudo aquilo que você pediu. Creia que nessa casa, por essa porta na qual você entrou, há provisão. Abra a sua boca e declara bênção sobre o seu casamento, bênção sobre os seus filhos, bênção sobre as suas finanças. Declara que o Senhor já liberou a casa própria, o carro que você precisa, a empresa na qual você tem orado, o trabalho, sua escola, sua faculdade. Abra sua boca, abra sua boca, ora com encargo, ora com a sua família, declara que os céus estão abertos para você. Abra sua boca e declara, chama a existência de bênçãos. Crê somente, crê somente. E uma noite Deus pode mudar a sua história. Nessa semana o Senhor pode mudar a sua história. Essa semana pode ser a semana da provisão, de uma grande porta aberta, da história mudando. Abra sua boca e creia, declara, liga na terra, liga no céu. A sua boca, nela tem uma espada afiada, na qual divide juntas e medula, alma e espírito. Oh, oh Espírito de Deus, oh Espírito de Deus, crê na bondade do Senhor. Oh, aleluia. Obrigado, Rodrigo. Aleluia. Oh irmãos, eu creio. Deixa eu falar algo para vocês. Eu tive, não sei se foi sonho, se eu vi, falei para o pastor Luiz hoje, vi duas chaves. Falei para ele, pastor, eu não sei, talvez uma dessas chaves representa prédios e grandes igrejas no Brasil inteiro pregando o Evangelho da Graça. A outra me ocorreu que ele teria muitos filhos espirituais, queriam ouvir e entender o Evangelho. Deixa eu falar algo para você. Você precisa entender o Evangelho. Não há nada mais rico e poderoso que o Evangelho. Os fariseus, os religiosos da época, não entenderam o Evangelho. As coisas que nós pregamos aqui, tem gente que não entende. Ah, isso é bom demais. Isso é ser porta larga. Você tem que se esforçar. Mas Deus fala que nós devemos nos esforçar para descansar. Descansa na obra consumada. Falei para ele, mas eu preciso falar algo para vocês. E ele liberou uma palavra, eu creio, eu já tinha falado para vocês. Eu creio que Deus vai levantar homens e mulheres que serão muito ricos, que vão enriquecer, mas com um propósito. Não vai ser rico para ter dinheiro só para si. Não, vai ser rico para propagar o Evangelho. Vai ser rico, mas rico de tal maneira que você vai ser um dos mais ricos da cidade. Ô irmãos, nós já temos alguns irmãos do nosso meio que estão se destacando. Tem gente que se destaca até no Brasil, com tamanha prosperidade, porque tem entendido. Outros que têm sido abençoados aqui. Eu creio que há uma riqueza. Vou te falar algo. Deus quer te pegar, te mostrar como modelo. Jeremias 33:9. Jerusalém me servirá por nome, por louvor e glória, para que todos vejam e saibam o bem que eu lhe faço. Deus quer te prosperar para você abençoar, sabe quem? Seu pai, sua mãe, seus irmãos. Para quando você chegar e parar o carro, seu novo, que você vai lá na concessionária comprar com cheiro de novo, e alguém pedir dinheiro para você na rua, você vai tirar uma nota de 100, você vai guardar um bolinho de 100 lá no carro, você dá R$100. Aí eu falo, mas o que é isso? Fala assim, isso aqui é bondade de Deus para você. Você tem que conhecer o Jesus que eu sirvo.
Para que uma pessoa que ficar enferma do seu lado, você vai falar assim: não, eu vou pagar. Você está precisando de quê? Eu vou te ajudar. É você ver alguém trabalhando para você e precisar de construir uma casa, você fala assim: não, eu vou construir essa casa. Quando é que você já tem um lote? Tem. Então vê quanto que custa a casa, eu vou te dar uma casa. É assim, irmãos. Deus quer te prosperar para abençoar a muitos. Vocês estão me entendendo para que serve o dinheiro? Não seja egoísta. Não, pastor, dinheiro vai corromper o meu coração. Não, querido, pede um coração apropriado, coração em provisão. Para de ser egoísta e querer a bênção. Não, o tanto que der para mim, para minha família, está bom. Você é egoísta, ou seja, você e sua família bem, o resto que se exploda. Não, querido, você tem que ser aquele que onde você passa, bênção para a direita e bênção para a esquerda. Você tem que ser aquele que abençoa, que vai chegar aqui nas irmãs, falar: ô Daiane, você vai ter encontro agora dos kids? É o seguinte, os meninos nossos vão comer picanha. Vou mandar um churrasqueiro para lá e vai comer picanha. Vai tomar sorvete da Trilhas da Amazônia lá. É nesse nível. Sim. Tem um irmão lá em Palmas, que ele prosperou a tal ponto que agora faz, sabe o que? Uma vez por ano, ele compra um terreno e constrói um prédio de uma igreja inteirinho. Entrega com cadeira, som, ar-condicionado para o pastor. Ele falou: agora, a partir de agora, todo ano eu vou dar uma igreja. Mas daqui a uns dias eu tenho certeza que vai aumentar. Irmãos, nós temos que ser assim. De repente vocês conhecem um menino que tem um chamado missionário e fala assim: eu vou abençoar esse menino. Esse menino está querendo ir lá para a África, eu vou sustentar ele lá. Pode ir, meu filho, eu vou sustentar, eu vou mandar o dinheiro para você ser pregador lá nas nações. Vocês estão me entendendo? Agora, quantos querem prosperar nesse nível? Eu estou olhando aqui para jovens que podem ser os futuros homens importantes e ricos nessa cidade. Só que aí as pessoas vão chegar para você: mas como é que você fez isso? Foi Deus. Não sei como Ele fez, só sei que Ele fez. Foi assim. Você vai glorificar o nome de Deus através do que Ele vai colocar nas suas mãos. Aleluia. Pega o pão aí e o cálice. Sabe por que você vai desfrutar do melhor? Por causa disso. O corpo de Cristo e o sangue dele. Só por isso. Não é pelo seu mérito, é por causa dele. Fala assim: este pão é o corpo do meu Senhor, que foi moído na cruz, o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. Ele me deu acesso a essa casa, que é a salvação. Eu estou sentado à mesa, comendo do Cordeiro, comendo do pão. Ao comer deste pão, eu desfruto de saúde, de vida, e sobre mim não há mais culpa e nem condenação. Ao comer deste pão, eu como do pão dos filhos. Não sei se você sabe, os hebreus, quando foram para o deserto, nenhum deles saiu enfermo, porque eles comeram o cordeiro dentro da casa. Todos ficaram curados. Eu quero profetizar: se tem alguém enfermo aqui hoje, na hora que você comer do pão, você vai ser curado. Pega o cálice, fala assim: este cálice é o cálice da nova e eterna e perfeita aliança. O sangue foi derramado, foi passado nos umbrais, e sobre mim não há mais juízo, não há mais culpa, não há mais condenação, não há mais acusação. Ao tomar deste cálice, eu desfruto da vida abundante, eu desfruto de vida. Ao tomar deste cálice, eu desfruto de Cristo e da sua vida em mim, em nome de Jesus. Aleluia. Coma do pão e beba do cálice. Feito isso, Deus abençoe os irmãos, uma semana poderosa no Senhor. Eu convido você a estar junto comigo terça-feira de manhã na oração. Em nome de Jesus, Deus abençoe os irmãos.